Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Eu não posso Telejornal. dizer a mesma coisa, mas muito obrigada. Obrigado. Saudações nacionalistas e José Rodrigues dos Santos cancelado. Portanto, se querem saber mais sobre a informação, não percam, continuem a assistir o vídeo. Antes de mais, deixem um like, subscrevam ao canal, comentem o que acharam do vídeo, tudo o que sabem sobre José Rodrigues dos Santos ter sido cancelado. Ora bem, vamos então para o tema. Tudo começou num debate para as eleições do Parlamento Europeu, em que o José Rodrigues dos Santos, nada mais, nada menos, fez um bom papel de jornalista. Coisa que está a começar a ser raro hoje em dia, de fazer o seu próprio papel. Não estar só ao lado da esquerda, mas sim tentar ser o mais isento possível e fazer as questões necessárias a fazer durante uma entrevista ou durante um debate. Ora bem, José Rodrigues dos Santos apertou, simpaticamente falando, apertou Marta Temido. Esta não gostou. Eu depois posso pôr aqui, agora mesmo, o fim dessa entrevista, onde ela foi, para mim, a meu ver, absolutamente ridícula. Teve uma atitude menos boa, no qual ele agradeceu a vinda dela ao programa e ela teve uma resposta: eu já não posso dizer o mesmo. Eu vou deixar aqui só para vocês verem. Nas entrevistas aos cabeças de lista às europeias, vamos agora ouvir a candidata do Partido Socialista, Marta Temido. Muito boa noite, bem-vinda ao Telejornal. Portugal aderiu à então chamada Comunidade Económica Europeia no dia 12 de junho de 1985 e começou imediatamente a receber dinheiro europeu para se desenvolver e para deixar de precisar de subsídios a prazo. Acontece que, 36 anos depois, no dia 16 de junho de 2021, o primeiro-ministro António Costa perguntou à Presidente da Comissão Europeia: já posso ir ao banco para ir levantar mais um subsídio? Acha que a subsídio-dependência se tornou um vício para Portugal? Salientar que 4 dias depois da declaração de António Costa sobre se já podia ir ao banco para levantar o cheque com o subsídio, a Comissária Europeia Elisa Ferreira, no dia 20 de junho de 2021, portanto 4 dias depois, disse: é penoso ver que Portugal, com estes anos todos de apoio, ainda está dentro dos países atrasados. Ora, o PS governou 2/3 do tempo em que estivemos a receber estes subsídios, incluindo os últimos 9 anos e também 8,5, porque na verdade foi 2015 a 2024, portanto é 8,5. 2015, mas foi em novembro. É verdade, é verdade. Agora, se queremos ser precisos. É verdade, mas foi também ultrapassado por vários países da Europa mais pobres e que estiveram menos tempo a receber dinheiro da União Europeia. Como é que explica isto? Bem, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que isso não revela designadamente aquilo que foi a nossa diferenciação num aspecto que eu estava a referir, que é o da diferenciação em termos de competências, por exemplo. Nós, nos tais 8 anos que refere, passaram a ser mais 10% de portugueses com 20 anos, por exemplo, a frequentar o ensino superior. Ora bem, quando nós entramos na União Europeia... Continuamos mais pobres. Acha? Aliás, olha que não. Sim, olha que não. olha, fomos ultrapassados pela Estónia, pela Lituânia, pela Polónia. Não fomos ultrapassados. Está a negar esses factos. Quer que eu lhe mostre aqui as minhas cábulas? Estou. Portanto, não fomos ultrapassados pelos países pelo PIB per capita. Bem, vamos lá ver. Nós crescemos, o nosso PIB per capita aumentou. Aumentou, mas fomos ultrapassados por países mais pobres que estiveram menos tempo a receber dinheiros europeus. Deixe-me dizer-lhe 2 coisas. Nos últimos 8 anos... do mau crescimento da Alemanha e da França, que baixaram a média. Da média. Sim, mas comparar com os países semelhantes, de pobreza semelhante, vai ver que nós crescemos. Nós fomos o que mais crescemos. Então como é que nos fomos ultrapassados pela Estónia, pela Lituânia, pela Hungria e pela Polónia? Não fomos. Alguns desses países, não. Se quiser, vou aqui procurar os meus documentos e mostrar-lhe quais são os países em relação aos quais fomos ultrapassados e em relação aos quais não fomos ultrapassados. Que eu hei de ter isso aqui. Mas, entretanto, deixe-me dizer-lhe que... efetivamente, nós crescemos 10 vezes mais nos últimos 8 anos do que crescemos nos primeiros 10 anos desde o início do século XX. E depois dizer-lhe também que esse crescimento teve uma repercussão direta na vida dos portugueses, porque, de facto, nós crescemos mais e crescemos à custa de melhores salários, à custa de melhores salários médios e os portugueses estão a desenvolvimento. emigrar, a classe média está a emigrar. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é. Esse não é, e nem sequer é preciso agora aqui ir aos papéis. Quando olhamos para aquilo que foi a imigração
nos últimos anos, a começar em 2015 ou começar em 2013, verificamos que ela tem vindo a baixar. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Está-me a dizer, se o ritmo está a abrandar, Sim. mas continua a haver imigração. E a imigração em grande quantidade continua a haver. Pronto, mas fica o seu desmentido, não fomos ultrapassados no PIB per capita. Eu, enfim, os dados que eu vivi, mas pronto, fica a nota. E continuamos na lista dos mais atrasados, conforme disse Elisa Ferreira, que considerou esta situação penosa em 2021. Não, desculpa lá. Ela não disse isto. Olha, Disse-o. é assim, Zé Rodrigues Santos, há uma coisa que lhe posso dizer. Nós fazermos referências a bocados de frases descontextualizadas, eu não vou comentar porque eu não conheço o contexto. Não vou. O contexto é no sentido de dizer Sim. que nós recebemos durante muito tempo apoios da Comunidade Europeia e não os aproveitámos devidamente para o nosso desenvolvimento. Permanecemos na cauda da Europa. Não estamos nada na cauda da Europa. Desculpe lá, não então, estamos quando na cauda ela da disse, Europa. não está a desmentir Elisa Ferreira, que diz que ainda estamos dentro dos países atrasados. Estou a citar um dia 20 de junho de 2021. Zé Rodrigues dos Santos, desculpe lá, se nós temos aqui com a intenção de esclarecer as pessoas, não podemos ir buscar citações de intervenções das pessoas sem dizer ao entrevistado qual é o contexto. Porque isso não é... Eu acabei de dar o contexto. Não, mas eu não sei, desculpe lá, eu não comento frases inseridas do Muito contexto, bem. até porque sou bastante cuidadosa e, portanto, parece-me que isso é absolutamente essencial. Estas questões são importantes porque vários países preparam-se para entrar na União Europeia e os estudos dizem que vamos deixar de ser receptores líquidos de fundos comunitários. Não dizem. Não dizem isso? Não dizem. Até por uma razão muito simples. Não há nenhum estudo que diga isso. E, aliás, os meus próprios adversários estiveram aqui recentemente e disseram o contrário daquilo que está a dizer. Deixe-me dizer que o anterior Ministro das Finanças, Fernando Medina, indicou justamente que Portugal não sabe preparar para essa situação em que iria deixar de receber esses fundos. Situação de risco, não situação efetiva. Bom, então, portanto, não vai acontecer. Não sei. Vamos continuar na lista dos mais pobres, é isso que está a dizer. Deixaremos de ir para os contribuintes, mesmo com esses países muito pobres a entrarem na União Europeia. Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Eu não posso dizer a mesma coisa, mas muito obrigada. Obrigado. Isto também já não é a primeira vez que ele, de certa forma, é alvo da ERC, da Entidade Reguladora de Comunicação em Portugal. Já no passado, num livro que ele lançou, em que ele estava-se a referir a Auschwitz, em que no livro ele faz assim alguns detalhes, e num desses detalhes diz lá, e até tem uma piscina. Bom, a esquerda foi pegar nessa parte da piscina como se José Rodrigues dos Santos estivesse a dizer que aquilo era um sítio bom. Mas ele nada mais, nada menos estava só a detalhar daquilo que sabe, daquilo que tem conhecimento. Eu não vejo problema nenhum em referir que tinha lá uma piscina. Como também não havia problema nenhum, a meu ver, se tivesse lá um peluche, ou um maço de cigarros, ou o que fosse. Qual era o problema? É que pegam em tudo só para mandar abaixo. E neste caso, com a Marta Temido, que ele lhe apertou e apertou bem, mas apertou a ela, como apertou todos os outros adversários, o Sebastião Bugalho, o Tanger Correia, entre os outros todos que foram concorrentes para o Parlamento Europeu. Contudo, eu não vejo problema nenhum e isto é mais uma prova que está a começar a aumentar os níveis de censura em Portugal, onde um jornalista conceituado não pode ser ele mesmo profissional. É que a esquerda só quer que se faça perguntas dentro daquilo que eles deixam. Quando um jornalista está a ser profissional, como foi com todos os outros, e eu não vi ninguém a queixar-se, já há problema. Mas também não sei se vocês se recordam, antigamente, quando o Chega apareceu, em que o único deputado no Parlamento era o André Ventura, ele também foi muitas e muitas vezes, e até hoje, é muitas e muitas vezes apertado. Contudo, ele não vai apresentar queixa à televisão, não vai apresentar queixa à ERC, não vai. Contudo, por que raio é que só por ser Marta Temido do PS já tem que haver uma queixa, já tem que haver problemas, já tem que haver cancelamento, já tem que haver censura? Isto não pode continuar. Não pode continuar. Nós temos que pôr mão
na nossa consciência e, de uma vez por todas, se queremos igualdade, é igualdade para todos. Se há censura para um, há censura para todos. Ou se não querem que haja censura para um, não há censura para nenhum. A meu ver, não tem que haver censura. As pessoas são livres de fazer o seu trabalho como o José Rodrigues dos Santos fez e fez bem. Fez e fez bem. Querem goste, querem não goste. Mais informações virão. Vamos ver que comunicados próximos virá da parte da ER, virá da parte do José Rodrigues dos Santos, ou até mesmo da Marta Temido. Quando saírem mais novos comunicados, depois farei uma parte 2 para atualizar este vídeo. Contudo, não se esqueçam, deixem nos comentários à vossa maneira o que é que vocês quiserem comentar, se gostaram do vídeo, o que é que sabem destas notícias, se concordam com o cancelamento, se não concordam com o cancelamento, deixem aqui em baixo para eu saber, que eu gosto de ler, quando consigo também vos respondo, e eu não censuro ninguém, eu não apago comentários, eu não denuncio comentários, portanto estejam à vontade, escrevam o que quiserem, deixem um like, subscrevam ao canal e fui!